Muito bem, pessoal, dando continuidade às nossas aulas para o concurso do SP-Trans e o estudo, da Lei 13.241/2001. Estamos estudando sobre o sistema de transporte coletivo urbano, aquilo que vem trazendo a Lei 13.241 sobre esse sistema de transporte coletivo urbano do município de São Paulo. Então nós paramos na última aula 3, acerca do artigo, estávamos estudando acerca do artigo 8º, como vocês podem ver aí na telinha de vocês. Mas antes de dar continuidade, mais uma vez, pedindo a quem ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com um amigo, tá certo? Não esquecendo também de adquirir os nossos simulados inéditos e comentados de legislação, São várias questões de legislação específica e acredito que nessa altura deste vídeo, desta aula 4, eu já deva ter publicado aí a atualização do combo de simulados, que a princípio seria apenas 150 simulados, mas agora nós iremos, pelo mesmo valor, confeccionar 250 questões, tá certo? Então, abrangendo todas as leis do tópico de legislação, legislação que vem para todos os cargos, ok? Muito bem, continuando aqui, nós paramos no inciso 3º, Estávamos tratando acerca das atribuições do poder público, no artigo 8º, inciso 3º, que fala sobre regulamentação. Então, regulamentação do serviço de transporte público de passageiros deve observar as seguintes diretrizes. Letra A, cumprir e fazer cumprir as disposições que regem o serviço, bem como as cláusulas do contrato. Então, eu já falei na aula anterior que quando se faz um contrato baseado na Lei 13.303/2016, que é o contrato de concessão ou de permissão, que é regido por essa lei, se tem lá as cláusulas do contrato, as quais tanto o ente contratante, que é o poder público, quanto a empresa contratada, delegatária ou permissionária, deve cumprir, tá certo? Então, quem é que tem a responsabilidade primária para fazer cumprir, cumprir e fazer cumprir as disposições das cláusulas? O poder público. Então, caso o poder público identifique que a prestadora de serviço, concessionária ou delegatária, concessionária ou permissionária, aliás, não esteja cumprindo com a sua parte, ela pode estar forçando o cumprimento, por meio de aplicação de multa, por exemplo, ou por outros tipos de sanções para forçar esse cumprimento do contrato, tá certo? Caso a concessionária ou permissionária ela descumpra determinada cláusula, ela pratique determinada infração, então o poder público poderá aplicar penalidades. Essas penalidades podem ser legais, regulamentares e contratuais. Legais são aquelas que estão previstas em lei, como no Código Penal, por exemplo, ou em outra lei extravagante que traga alguma aplicação de alguma penalidade, ou leis administrativas, leis de direito administrativo, por exemplo, que trazem algumas infrações que podem ser aplicadas. Essas penalidades podem ser regulamentares, que podem estar previstas em algum regulamento, e podem ser contratuais, que são aquelas que estão previstas no contrato de concessão ou permissão, certo?
Letra D. Temos intervir na concessão nos casos e condições previstos na Lei 8.987 de 1995. Essa lei é a lei chamada Lei de Serviços Públicos. Nesta lei existem também algumas hipóteses em que o bem público ele poderá intervir, né, na prestação de serviço público caso há descumprimento, por exemplo, de cláusulas contratuais, né? Algumas cláusulas contratuais, então o poder público poderá intervir na prestação, no próprio contrato de concessão, ok? Letra E, extinguir a concessão. Veja que eu já falei anteriormente que o contrato de concessão e também a lei das estatais, ela traz algumas hipóteses de extinção da concessão, tá certo? Então, nesse caso, ele pode, o poder público, extinguir a concessão nos casos previstos nesta lei e nos contratos. Letra F, revogar e extinguir também a permissão. Então, veja que também existe a mesma previsão para a permissão, nos casos previstos nesta lei e nos contratos. Letra G, homologar. Homologar, gente, é confirmar, né, reajustes e proceder à revisão das tarifas mediante as normas pertinentes e os contratos. Então, homologar reajustes, né, em relação às tarifas. Então, digamos que haja um reajuste da tarifa, né, ou uma revisão da tarifa. Então, o poder público é quem vai homologar, quem vai dizer se aquele ajuste vai prevalecer ou aquela revisão vai prevalecer ou não. Letra H, zelar pela boa qualidade do serviço, observadas as condições de eficiência, regularidade, né? Isso a gente viu em relação ao serviço considerado serviço adequado, né? Que diz respeito à eficiência, regularidade, segurança, rapidez, continuidade, conforto, modicidade tarifária, manutenção dos equipamentos, atualidade tecnológica e acessibilidade, particularmente para pessoas com deficiência, idosos e gestantes. Eu não lembro se eu já falei em alguma aula anterior, mas esta letra H, ela trata de um conceito que é trazido por essa lei aqui, que está citado aqui, ó, que é também chamada da Lei de Serviços Públicos, que diz respeito ao conceito de, eu vou colocar aqui em cima, de serviço adequado. Então, o que é um serviço adequado? É um serviço que vai conter todos esses itens que são citados aqui abaixo, nessa linha H, certo? Ou seja, é um serviço que vai ter eficiência, regularidade, segurança, rapidez, continuidade, conforto, modicidade tarifária, manutenção dos equipamentos, atualidade tecnológica e acessibilidade, tá certo? Então, ele vai zelar para que, o poder público vai zelar para que o serviço seja um serviço adequado, tá certo? Ou seja, tem eficiência. A eficiência é menos gastos e satisfação, traga uma satisfação para o usuário. Regularidade diz respeito a o serviço estar sempre, que acontece sempre naqueles mesmos horários, naqueles mesmos dias. Tem um serviço regular. Segurança, né, diz respeito à questão de manutenção, né, a questão de diminuição de riscos. A rapidez, né, também tem a ver com eficiência, porque diz respeito à celeridade do serviço. Quando o serviço ele é prestado de forma rápida, sem atrasos.
sem demora, né? Continuidade diz respeito à questão de o serviço ser contínuo, de não haver interrupção, certo? É claro que nessa própria lei aqui em cima, a gente vai ver que existem algumas exceções para continuidade, como questão de manutenção, de greve, etc. Mas quando houver essas exceções, existe também a exigência de aviso prévio para que as pessoas não sejam prejudicadas. Além disso, temos também o conforto, que quer dizer conforto mesmo, modicidade tarifária, diz respeito à tarifa, ao pagamento da tarifa, e modicidade tarifária, a palavra modicidade vem de módica, que quer dizer que o preço de uma tarifa ela deve atender tanto as pessoas, deve alcançar tanto as pessoas que têm poucas condições, de pagar uma tarifa, quanto as que têm maior condições, tá certo? Então, a modicidade diz respeito ao equilíbrio da tarifa. Então, é um valor módico, é um valor que as pessoas, tanto pobres quanto que têm boas condições, podem pagar. Manutenção de equipamentos, já falei, tem a ver com segurança também, porque é sempre estar vistoriando os equipamentos para que eles não possam causar nenhum acidente. Atualidade tecnológica diz respeito à modernidade, a sempre estar se modernizando de forma tecnológica, para a melhoria dos serviços. E por último, acessibilidade, que diz respeito às pessoas que são especiais e que necessitam, de que os serviços sejam adequados, acessíveis no que diz respeito às suas deficiências. Então podem se enquadrar aí os deficientes físicos, cadeirantes e outras deficiências que existem, que são previstas na lei, no estatuto da pessoa com deficiência. Temos ainda a letra J, deixa eu tirar aqui, a letra J, aliás, a letra I, que é receber, apurar e solucionar denúncias. Então, essa parte aqui diz respeito à ouvidoria, receber, apurar e solucionar denúncias, e reclamações dos usuários. Então, os usuários podem se dirigir ao poder público e prestar as suas denúncias, reclamações a respeito da prestação de serviço público. Então, serviço de atendimento ao consumidor, ouvidoria, que toda empresa deve ter e que serve para a melhoria dos seus próprios serviços, tá certo? Porque como é que a empresa vai saber se está atendendo bem aos usuários? Por meio da ouvidoria. Então é o povo que vai analisar se aquele serviço está sendo bem prestado ou não. Letra J, estimular o aumento da produtividade dos serviços e da preservação do meio ambiente. Então também competência do poder público, não tem muito o que comentar, Produtividade, aumento da produtividade e preservação do meio ambiente. Isso aí pode ser vistas formas, de preservar o meio ambiente por meio da própria utilização do transporte. Então, a questão da conscientização, às vezes dentro dos ônibus existem algumas frases, alguns anúncios, conscientizando acerca do meio ambiente. Atrás dos próprios coletivos também às vezes tem, é uma forma de também preservar ou estimular a preservação do meio ambiente. A utilização de carros que não emitam, aquela fumaça que polui o meio ambiente, também é uma forma de preservação, utilização de coletivos que tenham essa funcionalidade, Então, são exemplos de preservação do meio ambiente.
Em seguida temos a letra L, para finalizar aqui esse artigo 8º, que traz implantar mecanismos permanentes de informação sobre o serviço prestado para facilitar o seu acesso aos usuários. Então a gente viu na letra I falando sobre ouvidoria, né, que vai receber e solucionar denúncias e reclamações, e aqui fala sobre informação. Então é um canal de acesso à informação que o poder público deve manter, deve implantar para facilitar o acesso às informações aos usuários. Então pode ser um DISC, pode ser um site, né, pode ser, enfim, outras formas que sejam acessíveis hoje, né, nesse mundo da internet. Parágrafo único diz: para o exercício das atribuições expostas nesse artigo, o poder público poderá contratar serviços especializados de empresas de engenharia e de arquitetura consultivas, mediante prévio procedimento licitatório, nos termos do artigo 128 da Lei Orgânica, aplicando-se as regras previstas nesta lei e as demais disposições legais federais e municipais pertinentes. Muito bem, pessoal. Agora o artigo 9º trata sobre a obrigação dos operadores. Então, diz o caput: constitui obrigação dos operadores prestar o serviço delegado de forma adequada à plena satisfação dos usuários, conforme disposições estabelecidas na Lei Federal 8.987, de fevereiro de 95, bem como na Lei Federal 8.666, de 93, e alterações subsequentes nos regulamentos, editais e contratos, e em especial. Aí ele vai trazer de forma mais específica, né, no que diz respeito ao tipo de obrigação dos operadores que ele quer enfatizar. Por que é que ele cita essas duas leis anteriores? Primeiro, porque essas leis elas regulam esses serviços públicos. Qualquer tipo de serviço público que necessite de licitação e que seja regido por contrato, seja de concessão, de permissão ou de autorização. Então, essas leis sempre vai ter normas nessas leis que vão reger um contrato de concessão ou permissão no âmbito municipal, mesmo que exista uma lei tratando sobre aquele assunto, mas sempre vai se basear nessas leis federais, certo? Porque elas também têm aplicação no âmbito municipal. Agora, ele vem trazendo, a partir do inciso 1º, algumas especificações ou especificidades do serviço dentro do município. Primeiro, prestar, né? Então são obrigações dos operadores, prestar todas as informações solicitadas pelo poder público. Então, quando o poder público solicitar alguma informação, por exemplo, sobre o trecho, né, de uma linha ou da própria linha, né, ou a quantidade o volume de passageiros, a média de um volume de passageiros que aquela linha atende no mês, por exemplo, ou na semana. Então, ele deve prestar aquela informação. Segundo, efetuar e manter atualizada sua escrituração contábil e de qualquer natureza, elaborando demonstrativos mensais, semestrais e anuais, de acordo com o plano de contas, modelos e padrões determinados pelo poder público, de modo a possibilitar a fiscalização pública. Então, os operadores eles devem manter, né, a escrituração contábil da sua empresa, tá certo? Da sua empresa concessionária ou permissionária. Então, escrituração contábil e também de qualquer natureza, né? Então, diz respeito às contas das empresas, ok? E aqui embaixo vem falando plano de contas, certo? Então, elaborando demonstrativos mensais, semestrais e anuais, mostrando
quais são as contas da empresa, o que é feito, né, por meio daquelas contas. Muito bem, o inciso terceiro trata de cumprir, né, mais uma obrigação dos operadores será cumprir as normas de operação e arrecadação, inclusive as atinentes à cobrança de tarifa, tá certo? Então, cumprir essas normas de operação e arrecadação, mais uma obrigação desses operadores. Inciso quarto, operar somente com pessoal devidamente capacitado e habilitado. Então veja que é uma regrinha aqui importantíssima, né? Somente com pessoal devidamente capacitado e habilitado, mediante contratações regidas pelo direito privado e legislação trabalhista. Ou seja, são aquelas pessoas que são contratadas por meio das normas, né, trabalhistas da CLT, tá certo? Que faz parte do que a gente chama de direito privado, né? Onde há duas partes, né? E há ali um acordo entre as partes, né? Por isso que se chama direito privado, porque há duas vontades, né? E as partes entram em comum acordo, que no caso, no exemplo de trabalhador, né? E empregador, né? Onde os dois estão em pé de igualdade e ali eles fazem um acordo. O trabalhador presta o serviço e o empregador paga o salário por aquele serviço. Então, é mais ou menos assim a ideia do direito privado. No direito público é diferente, né? Porque existe a vontade, sempre a vontade ou na maioria das vezes a vontade do poder público é que vai prevalecer sobre a do ente privado. Mas vamos continuar porque isso não é o objetivo da aula aqui tratar sobre isso. Então, diz o inciso 4º ainda, assumindo todas as obrigações delas decorrentes, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros contratados pelo operador e o poder público, ok? Inciso 5º, utilizar somente veículos que preenchem os requisitos de operação, conforme previsto nas normas regulamentares ou gerais pertinentes. Então, é mais uma regrinha aqui, né, para o poder público, aliás, para o operador de serviço, utilizar somente veículos que preencham requisitos de operação. Então, provavelmente deve haver em algum regulamento ou em outra lei ou resolução ou portaria apontando quais são esses requisitos de operação, certo? Então vai trazer aqui porque não é relevante para esse assunto, para essa aula. O que você precisa apenas saber é que são veículos, os veículos precisam preencher esses requisitos. Inciso 6º, promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações, equipamentos e sistemas com vistas a assegurar a melhoria da qualidade de serviço e a preservação do meio ambiente. Então, o operador de serviço ele tem essa obrigação de promover a atualização. Veja que a gente falou também mais na frente que é uma competência também do poder público, mas que se estende também aos operadores de serviço, tá certo? Então, atualização e desenvolvimento das instalações, equipamentos e sistemas. Inciso 7º, temos executar as obras previstas no edital e no contrato de concessão, né? Com a prévia autorização e acompanhamento do Poder Executivo. Veja que aqui já traz Poder Executivo, né? No artigo anterior, traz Poder Público, que dá no mesmo, tá certo? Observe que no artigo anterior nós falamos sobre
as atribuições do poder público e nós vimos que lá dizia cumprir e fazer cumprir, né? Enquanto lá diz fazer cumprir, aqui diz executar, tá certo? Então, o poder público ele vai forçar essa execução, mas quem vai executar na prática vai ser ou vão ser, né, os operadores do serviço, tá certo? Então, o verbo aqui é executar. Muito bem, inciso 8º, nós temos adequar a frota às necessidades do serviço, obedecidas às normas fixadas pelo Poder Executivo. Então, os operadores vão se esforçar para que as frotas sejam adequadas à necessidade do serviço, seja ela qual for. Inciso 9, garantir a segurança e integridade física dos usuários, né? Então, aqueles que trabalham ali, né, no transporte coletivo, eles devem sempre se preocupar com a segurança e a integridade física dos usuários, né? Até porque, enquanto eles estiverem ali no coletivo, o responsável, né, pela segurança deles é o próprio, por exemplo, o motorista que está ali, né, no coletivo, o motorista, o cobrador, que são os funcionários da empresa. Muito bem. Seguindo aqui, nós vamos ter inciso 10, apresentar periodicamente a comprovação de regularidade das obrigações previdenciárias, tributárias e trabalhistas, certo? Então, obrigações previdenciárias de respeito à questão de pagamento da taxa, né, de desconto que se dá dos trabalhadores, né, dos seus funcionários, da pagamento de previdência, de aposentadoria, né, e também tributárias de respeito aos tributos que são descontados, né, da folha de pagamentos, e trabalhistas de respeito ao pagamento de salários e pagamento de férias, 13º, etc. e outros direitos trabalhistas. Parágrafo único diz, na hipótese de deficiências no serviço de transporte coletivo público de passageiros, decorrente de, presta atenção nessa expressão que é importantíssima, caso fortuito ou força maior, certo? A prestação de serviço será atribuída a outros operadores que responderão por sua continuidade na forma estabelecida nesse decreto. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que, caso ocorra uma situação inesperada, né, como, por exemplo, catástrofe, acidente, tragédia, né? Enfim, catástrofes da natureza, por exemplo, como enchentes, furacões, terremotos, dentre outros. Então, aquele serviço, ele que por conta disso foi interrompido, ele vai ser repassado, atribuído a outro operador, outros operadores, e esses outros operadores é que vão continuar com todas essas responsabilidades que foram explicadas aqui nesse artigo 9, tá certo? Então, é isso que esse parágrafo único está dizendo. Muito bem, nós estudamos até aqui e vamos parar aqui no artigo 10 e continuaremos esse artigo 10 em diante na próxima aula, tá certo? Então, aguardo vocês. Até lá.